O Flamengo saiu do Castelão com empate por 1-1 contra o Ceará na 18ª rodada do Brasileirão, mantendo a liderança, mas reduzindo a vantagem sobre o Cruzeiro. Um resultado que acende o sinal de alerta no rubro-negro. Contexto da partida. Em Fortaleza, diante de quase 58 mil torcedores, o Flamengo iniciou dominando o jogo com posse e criação. Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo com um chute de canhota no canto da área adversária. No segundo tempo, Felipe Luiz promove mudanças, colocando Saul no lugar de Arrascaeta e insistindo no controle territorial, mas o Flamengo perdeu intensidade. O Ceará usou escanteios e bola aérea para empatar aos 21 minutos. Lucas Mugni cobrou o escanteio e Pedro Raul subiu mais alto que a defesa carioca para deixar tudo igual. Atuações individuais. Rossi foi o pior avaliado entre os rubro-negros, falhou no cruzamento e no gol do empate. Emerson Royal teve bom desempenho ofensivo, mas deixou brechas defensivas e se mostrou desgaste físico. Samuel Lino, titular pela primeira vez no Brasileirão, teve participação intensa e tentou criar perigo, mas também dividiu críticas com elogios pela atuação. Declaração do técnico Felipe Luiz. Em coletiva, Felipe Luiz lamentou a queda de rendimento na segunda etapa, admitiu decepção e assumiu que houve falta de intensidade. Trabalharemos para evoluir. Ele também afirmou que os reforços chegam rápido, mas precisam de tempo de entrosamento. Não, por falar nisso, Mauro, não ia falar, no caso do Flamengo, e aí vamos colocar já de cara o texto que você escreveu aqui no UOL sobre o Flamengo que empatou com o Ceará. Felipe Luiz vive seu pior momento como técnico de um time, de um Flamengo monotático. Gostei dessa frase, dessa expressão, monotático. Bom, empatou 1-1 ontem, o segundo tempo foi bem ruim do Flamengo. Também está pensando na quarta-feira, imaginei que estivesse pensando de um jeito mais, tudo bem, não é nossa prioridade, mas fato é que o monotático está pegando, Mauro. Ele ontem poupou o Luiz Araújo, né? Quando fala assim, controle de carga, como diria o Zé Simão, tucanar ou poupar o jogador, né? Ele falava muito isso, lembra? Claro. Então é isso, poupou o cara, controle de carga, então não joga. Mas jogou o Jorginho, jogou a Arrascaeta, jogou o Bruno Henrique, os três que não foram para a partida contra o Atlético Mineiro. Claro que ele tem, como disse o Rodrigo Marques, um SUS do Flamengo, né? Quando voltou do Mundial só tinha o Pulga com o dedo quebrado do pé. Agora tem vários jogadores machucados, jogador saindo a todo instante, mas o técnico disse na coletiva que o problema não é físico, na visão dele. Então o problema é o quê? É a tática. Assim, o Flamengo só joga de uma maneira. E o futebol, ele exige... Eu concordei com ele outro dia, quando ele falou, perguntado numa coletiva, se ele jogaria retrancado, que é tradução, linhas baixas, né? Você não retranca, né? Todo mundo fechadinho lá atrás, ele falou, de jeito nenhum. Concordo. Com o elenco que ele tem, não tem que jogar assim. Não significa... não alternar a forma de jogar. Você não precisa jogar todo trancado, retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará, você pode em algum momento trazer o Ceará para o teu campo, jogar em transição em velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo, os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson no Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no ano passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez, no mínimo, uma dúzia de defesas. Várias. Era o mesmo técnico. Jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando diversificar a forma de jogar. E isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito dos bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Foi uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele do Léo Pereira. É jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Ele foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso. Horroroso, muito ruim. E o time não, foi muito mal, o time não surpreende. O Rossi foi um desastre, né? Na saída de gol aí. Foi um negócio medonho. Falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Felipe Luiz ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quer a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão, então fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece.
Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, está fora de casa, num jogo contra o Ceará, com um gramado ruim, e a torcida toda do Ceará ali, que evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. Não aproveita. E nas coletivas, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então, eu acho que é o pior momento dele, porque ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo. Né? Esse mês agora, os jogos em tese são menos complicados do que no período anterior. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e joga mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Tinha que ter vencido. Não significa que o Ceará seja galinha morta, não é isso. Mas era para vencer. E tinha toda a condição para isso. Então, ontem eu achei, assim, terrível e bem preocupante mesmo. Não com relação à Copa do Brasil, não. Aí é outra história, mata-mata, quarta, né? Quarta, 7 horas, aí é outra história. Mas com relação ao campeonato. Não adianta priorizar e jogar dessa maneira previsível. O Flamengo é muito previsível. Eu confesso que, na hora que eu vi o texto, eu achei pior momento do Felipe Luiz. Porque ele tem... Estamos falando do pior momento do Abel, estamos falando do pior momento do Felipe Luiz. Tem uma semelhança nisso aí, né? É o momento em que eles têm mais jogadores e que os clubes mais investiram em jogadores. Então, o técnico, em tese, tem condição de fazer bastante, né? E então, a responsabilidade, a cobrança sobre os dois vai ser grande. Não importa que um é novo, chegou ano passado, e o outro tem 5 anos de clube, né? Ninguém fez investimentos, o Botafogo fez também, mas o Botafogo é um asterisco, a gente não sabe como é que é o Botafogo, o técnico é novo, muda toda hora, não sai, não publica balanço, é uma outra coisa. Para Flamengo e Palmeiras, os espanhóis do Tirone, é o ônus também de você ser técnico dos 2 clubes mais poderosos do país e que estão se reforçando nessa janela absurdamente, né? Então aí nós vamos voltar um pouquinho na questão do poupar ou não poupar em relação ao Flamengo, priorizando o brasileiro. O meu outro olho, eu ficava olhando escalações. O Galo, que é o adversário do Flamengo, certo? O Galo, no brasileiro, aliás, há anos o Galo no brasileiro, ele vegeta, né? Ridiculamente. O Galo ganhou no Maracanã. Putz, não vai jogar só não jogou o Hulk. Aí faz sentido. Não, eu tenho meu melhor jogador. Tá com 30 e tantos anos. Eu vou preservar 39 anos. Semana passada. Eu acho que o Cuca, na estratégia da semana, ele não podia não vencer o Bragantino. E olha que não jogou bem também, não. Com 1 a mais, tomou o gol de empate, quase cedeu o empate. O Natanael fez o gol da vitória depois. Mas o Atlético, ele não mirou só o Flamengo na semana. Ele preservou um jogador e foi com os demais. E acho que essa situação, para o Felipe Luiz, se ele for eliminado na quarta, que é um resultado normal, o Flamengo precisa vencer fora de casa, perdeu em casa, só o Flamengo e o Inter perderam em casa na Copa do Brasil, a responsabilidade, a cobrança pelos resultados, pelo sucesso na Copa Libertadores e no Brasileiro será grande. E ele tem que ter preparo para tal. É curioso, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Quando o nosso companheiro falou que ele se perdeu depois da entrevista sobre o Pedro. Está lá atrás, o Pedro já está jogando. Mas o fato é que o Felipe Luiz, tudo para ele é novo. Administração de grupo, relação de jogadores. Quando o Mauro falou aqui, há algumas semanas, no negócio de não tirar as chuteiras, né? Ainda não tirou as chuteiras, significa que ele é um técnico muito recente, né? E para tomar as decisões, para ter o repertório, ele tem uma ideia de jogo que parece interessante, mas ele vai ter que aumentar o repertório dele ainda mais agora com tanto jogador de qualidade nas mãos. Trajano. Só uma dúvida aqui, aproveitando do Flamengo, da análise do mercado e tal. Ia falar pro Mauro, eu fiquei olhando e ontem eu vi a coletiva do Felipe Luiz, ele falou que ainda não vê o momento de colocar os 2 jovens zagueiros. Nesse monte de dinheiro que o Flamengo está gastando, não poderia trazer um zagueiro? Porque o Danilo a gente sabe que já mostrou que são 6 meses se machucando. Acho que os 2 times estão sofrendo. Tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz, jogando todos os jogos. E aí você tem os 2 jovens que ele não confia. Então me parece que deveria ir no mercado para buscar um zagueiro, não sei se... Isso é muito discutido, mas eu acho que antes de tudo, ele tem um chefe hoje que é o Zé Boto, que é o diretor executivo com viés técnico, né?
Eu acho que ele deveria perguntar duas coisas. Felipe Luiz, por que o time é monotático? É o Boto que tem que perguntar. E a outra, por que você não usa os garotos? O João Vitor nem foi para a Copinha porque ficou treinando dele. Não, esse aqui é a joia. Por que não joga? Aí o Cleiton está lá, 500, não joga. E tem o Iago também, que está sempre na seleção. Capitão da seleção sub-20 há um tempo, não joga. Jogava junto com o menino lá, o Vitor Reis. Foram os dois zagueiros da seleção sub-20 várias vezes. Um foi vendido por uma fortuna para a Inglaterra, o outro não joga. Mas tem que questionar, por que eles não jogam? Será que não é porque esses caras viraram figuras muito importantes? Ele disse ontem que na minha primeira linha é um negócio muito sério. Tudo bem. Isso. O Aldair um dia jogou. O Aldair jogou, o Moser jogou, o Figueiredo jogou, vários outros zagueiros que o Flamengo revelou. Então, por que não joga? Qual o problema? Eu acho que é porque, pensando a longo prazo, a gente está agora no meio de agosto, a janela fecha dia 2 de setembro. Se você não contratar agora, você vai jogar com esse time até o final do ano. Então, assim, ou você faz uma avaliação agora e define, preciso de um zagueiro para poder revezar com Danilo, Léo Ortiz e Léo... O empate deixa o Flamengo com 37 pontos, emparelhado com o Cruzeiro, mas com um jogo a menos e vantagem no saldo de gols. Apesar de não perder a liderança, o resultado freia a pressão na tabela e gera cobrança por desempenho mais consistente. Agora o foco volta para a Copa do Brasil, onde o Flamengo precisa reconstruir e não pode se permitir mais sinais de instabilidade. A semana será decisiva para ajustes e para mostrar que o elenco reforçado é digno de brigar por título. E você, torcedor, sentiu chance perdida ou resultado justo? Comenta aqui. Deixa o like e se inscreve no Cartão Vermelho para acompanhar tudo do Mengão em campo e fora dele.